Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos, tudo pronto? A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. No programa de hoje teremos Conexão Geral com Henrique Durans, teremos o quadro Seguro Geral com o nosso corretor, o Paulo Sérgio, e também a previsão do tempo com o Celso Vernizzi, o homem do tempo. Não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, a gente vai fazer um programa com o prefeito de Santos, o prefeito Rogério Santos. Afinal de contas, ele assumiu a Prefeitura de Santos em janeiro de 2021. São praticamente 7 meses, né, à frente do Executivo Santista. Alguns temas nós iremos conversar com o prefeito de Santos a partir de agora, aqui no Hora Geral. Prefeito Rogério Santos, obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral. Olha, Douglas, para mim é uma grande satisfação conversar com você, conversar com todos do Hora Geral, estreia minha aí no programa e a gente poder fazer esse balanço desse ano, que foi um ano desafiador para todos os gestores públicos do mundo todo, né, Douglas? Um momento diferente que a humanidade está vivendo, um momento de muitos desafios, mas a gente está com a certeza aí que nós vamos vencer, a mesma certeza da Ana Marcela depois da entrevista, quando ganhou o ouro, e falou, olha, os outros que se preparem que nós vamos ganhar. E é assim que a humanidade tem que pensar. Vamos trabalhar, vamos ser persistentes e nós vamos vencer, sim, essa pandemia. Prefeito, na realidade, o Hora Geral ele tem como uma contribuição jornalística de entrevistar os chefes do executivo aqui de toda a região. Já conversamos com o Luiz Maurício de Peruíbe, Walter Suman do Guarujá, né? Conversamos com o prefeito Márcio Cabeça de Mongaguá, o Tiago Cervantes de Itaém. Estamos conversando com o senhor, porque é uma forma de aproximar, né, os chefes do executivo junto ao público telespectador e internauta. É assim que a gente faz um jornalismo imparcial. Eu não posso deixar, logo com um primeiro questionamento, como que o senhor viu a Câmara Federal não aprovando o voto auditável, apesar de que a maioria dos deputados votaram favoráveis, mas não atingiu o quórum de 308 votos. O senhor é favorável ao voto auditável? Olha, Douglas, eu acho que quanto mais a gente aprimorar, melhor. Mas o contexto e a maneira como o projeto foi colocado, eu sou contra. Eu sou contra porque, primeiro que nós temos, já é auditado todas as urnas, existe todo um processo democrático, transparente. No dia da eleição, vai várias comissões, o Brasil inteiro, e aleatoriamente escolhem uma urna que está instalada, levam para outro lugar, é feito o teste, então é aleatório, nunca houve nada de concreto, de fato, e do jeito que foi colocado o texto, qualquer pessoa, em qualquer situação, pode pedir a revisão de qualquer urna, ou seja, o voto passaria a ser o voto impresso e daquela maneira que a gente conhece. Nós que somos contemporâneos, Douglas, quando se formavam aquelas mesas, a contagem dos votos, algo absurdo, né? E que aí sim se torna contestável. Do jeito que foi feito o projeto, eu sou contra, porque vai causar mais confusão, vai adiar resultados de eleição, né? E vai pôr em xeque realmente a democracia e a certeza. Até hoje, teorias surgiram, mas, de fato, de concreto, tecnicamente, nada substitui o atual modelo. Se for para aprimorar, legal, mas do jeito que estava colocado no texto, causaria uma confusão e um tumulto ainda maior. E o Brasil está cansado de tumultos, de polêmicas. O que nós queremos é que a democracia ela seja concreta, sólida, não criar fatos e situações que põem em prova a conquista de décadas em busca da democracia. Prefeito Rogério Santos, eu fiz essa pergunta na época ao então prefeito eleito Pedro Gouveia, ele que é o cunhado do ex-governador Márcio França. Eu perguntei a ele se ele, à frente do Executivo Vicentino, ele ia ter um perfil próprio,
ou ele iria dar continuidade à gestão do Márcio França? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Nós sabemos que o senhor faz parte do grupo do ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Então, hoje o senhor está como prefeito. O senhor pretende colocar na sua administração um perfil Rogério Santos ou um perfil continuidade da administração Paulo Alexandre Barbosa? Olha, eu tive a honra de trabalhar com o Paulo Alexandre e eu trabalho com ele há muito tempo. Aliás, eu o conheço desde que ele era criança. Eu já jovem, 20 anos, e o Paulo com 7 anos de idade. E nós temos personalidades diferentes, mas nós temos o mesmo pensamento da boa política, o pensamento do desenvolvimento social aliado com o desenvolvimento econômico. Todos os projetos sociais que o Paulo fez, né? E aí são 9 novas policlínicas, 11 novas escolas, 3 UPAs centrais, novos pronto-socorros, foi o único governo que reformulou a saúde como um todo, inclusive com o Hospital dos Estivadores. Eu tenho a mesma linha política, linha de trabalho, mas é lógico, com a minha personalidade, com o meu programa, com meus projetos, mas continuarei o trabalho dele. Ainda temos desafio em relação, por exemplo, às enchentes. Ele deixou o projeto pronto da estação elevatória, que já tem a ordem de trabalho, a autorização feita nessa semana, a primeira estação elevatória, que é a continuação da Haroldo de Camargo, e é um programa que eu vou continuar dele. Ele deixou o projeto, ele deixou os recursos e coube a mim executar a obra, assim como outras obras, o novo mercado municipal, o novo emissário, são obras de continuação, mas vou imprimir outros trabalhos, como, por exemplo, a policlínica do DIC da Vila Gilda, a primeira policlínica do DIC da Vila Gilda, o projeto de uma nova policlínica no estuário, coisas novas, mas dar continuidade ao trabalho dele. Aliás, o Brasil precisa disso, o Brasil precisa de gestores, pessoas comprometidas. Havia e há ainda a política da descontinuidade, projetos que um prefeito começa, o outro não termina, enfim, isso não pode acontecer. Nós temos que trabalhar pela boa política, boa gestão. Sou aliado e alinhado politicamente com ele, mas tenho meu modo próprio de fazer gestão, de novos programas, mas continuando o bom trabalho e os princípios que sempre norteou o governo do Paulo Alexandre Barbosa. Prefeito Rogério Santos, muitas vezes nós falamos que o chefe do executivo ele tem que pensar a cidade como um todo. Por exemplo, em Santos, a gente não pode esquecer dos morros, da área continental de Santos, da Zona Noroeste, aonde eu quero chegar. Nós temos aí obras importantes, a nova Ponta da Praia, o senhor vai tocar daqui a pouco sobre a reforma do emissário, ou seja, e com relação à Zona Noroeste e os morros, essa população terá uma atenção sua nessa gestão? Sim, e seguindo aí segue a continuação do trabalho do Paulo. Os maiores investimentos na cidade de Santos, nos últimos anos, foram na Zona Noroeste. Só a nova entrada de Santos foram mais de 420 milhões de investimentos. Agora, eu estou investindo na Zona Noroeste uma estação elevatória, a primeira da história da cidade de Santos, 40 milhões, uma estação elevatória que tem a capacidade de bombeamento de 6 mil metros cúbicos por segundo. Faremos outras 3 ainda no meu governo. Nos morros, investimento de 40 milhões nas obras de contenção. A gente tem que lembrar, infelizmente, a tragédia de 1 ano e meio atrás, em março, que aconteceu o deslizamento, os óbitos que ocorreram em Santos, Guarujá e São Vicente. A gente continua investindo as obras prontas, novas obras de contenção em vias de investimento. Também na Zona Noroeste, como falei, estamos fazendo aí os conjuntos habitacionais, o governador anunciou programa aí para 990 famílias das áreas das palafitas que serão removidas. O governador assinou, deu ordem de início de obras e o projeto habitacional. Também no desenvolvimento econômico para a Zona Noroeste, nós faremos uma nova via, como foi feito na Ponta da Praia,
além da Beira-Rio, na Álvaro Guimarães. A principal via comercial da Zona Noroeste será remodelada, com nova calçada, nova pavimentação, nova iluminação, bancos, como foi feito o padrão da ponta da praia. E nos morros, além disso, também na Zona Noroeste, temos aí, como falei, a Policlínica do DIC da Vila Gilda. Nos morros, fazer uma nova policlínica para Vila Progresso, obras de pavimentação, enfim. E na área continental, uma vila criativa reformulada com a característica de esportes náuticos, a regularização fundiária do Caruara, com obras de drenagem, conversando com a Sabesp, obras de saneamento também para o Caruara, para Monte Cabrão, e o desenvolvimento de programas sustentáveis, inclusive para o turismo. Então, o olhar para toda a cidade de Santos. Prefeito Rogério Santos, ontem nós entrevistamos aqui no Hora Geral o secretário de Logística e Transporte do Estado, o João Otaviano Machado Neto. E, inclusive, uma das perguntas que eu fiz a ele é a respeito da ligação seca. E ele me falou que esse projeto, né, está no Ministério de Infraestrutura. O senhor acabou de citar o ministro, né? Aguardando, segundo o João Otaviano, parece que agora setembro, né, vai ter uma resposta por parte do Ministério da Infraestrutura. O senhor é o presidente do Condesb, liderando as 9 cidades. Acabou de citar o ministro Tarcísio. O senhor pode antecipar, se o senhor tem conversado com ele a respeito dessa autorização para que nós tenhamos a ligação seca entre Santos e Guarujá? Douglas, o ministro ele está trabalhando dentro da privatização da autoridade portuária. O ministro Tarcísio ele está colocando a ligação seca por túnel, ele prevê colocar o estudo dentro de uma contrapartida da privatização do porto, da autoridade portuária. Sim. O governo federal está privatizando o Porto de Vitória e pretende privatizar, a próxima privatização portuária seria o Porto de Santos. Uma das contrapartidas seria a ligação seca por túnel e com todo o traçado dentro da perimetral, ligando ali na região de Vicente de Carvalho, o traçado que é o ideal, né, e que traz a solução aí para a travessia de balsas. Certo, então já é uma outra... Um outro esclarecimento com relação ao ministro Tarcísio. Vamos fazer o seguinte, antes de chamar o intervalo comercial, muito rapidamente, prefeito Rogério Santos, parece que ontem, né? Ontem foi um dia que houve um grande número de pessoas que tomou a vacina contra a Covid-19 na cidade de Santos. O senhor tem essa informação e por que isso ocorreu? Olha, Douglas, a cidade de Santos é a cidade que talvez mais vacine no Brasil. No estado de São Paulo Nós estamos com mais de 90% da população adulta vacinada. Todas as faixas etárias, Douglas, nós chegamos a mais de 90%, que é o ideal. O ideal é chegar a 100%. Algumas faixas, como 30 a 40 anos, por exemplo, chegaram a 100%. Isso é muito bom, porque há uma vacinação concreta, efetiva. Algumas cidades começaram a antecipar vacinas, mas não conseguiam chegar nesse percentual de 90% por faixa etária. Nós chegamos. E ontem tivemos aí um grande sucesso, 11 mil jovens vacinados, vamos chamar de jovens, pessoas de 18 mais, e que já levou essa condição da faixa etária de 20 a 30 a mais de 65% dessa faixa etária de 20 a 29 anos vacinada. Então, é um sucesso a vacinação. As vacinas que chegaram ontem, elas foram 11 mil. Nós temos ainda mais 9 mil vacinas hoje. Se for o sucesso que foi ontem, vamos torcer para o governo do estado mandar mais vacina. Senão, amanhã não teremos vacina para a faixa etária dos 20 aos 30. Secretário, prefeito Rogério Santos, prefeito de Santos, eu vou pedir sua licença muito rapidamente. Nós vamos para um intervalo e já retomamos com um assunto importante da região e da cidade de Santos. Voltamos já com Hora Geral.
Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Já estamos de volta para o segundo e último bloco da Hora Geral e vamos continuar conversando com o prefeito de Santos, Rogério Santos. Prefeito, o senhor também é o chefe aí, o presídio Condesb, além de prefeito de Santos. Então, eu acredito que essa resposta pode aí atender os 9 municípios. Existe uma discussão com os prefeitos de uma retomada da economia pós-pandemia? Existe sim, Douglas. Cada cidade aí tem feito o seu trabalho. O Condesb merece um grande elogio, todos os prefeitos, durante a pandemia. Já no ano passado, eu nem era prefeito, houve uma mudança de alguns prefeitos, mas tiveram uma atitude muito firme em relação à pandemia. E agora, também, no mês de março e abril, quando foi feito o lockdown, 95% dos leitos ocupados, nós tivemos aí, com 13 dias de lockdown, uma redução para 60%, e graças a Deus as pessoas aqui na Baixada não morreram por falta de atendimento. Isso é muito positivo, é um momento dramático. E a retomada os municípios têm feito, a gente tem discutido, inclusive, um plano de retomada para o ano que vem, já pensando em Réveillon, já pensando na temporada de turismo, próprios cruzeiros marítimos. Hoje tive uma reunião, a gente está preocupado. Retomada econômica, mas sempre com segurança. Bom, eu peço mais uma vez licença para o prefeito Rogério Santos. Vamos conhecer o Conexão Geral com Henrique Durans, ele que está na América do Norte e traz as novidades aqui no Hora Geral. Meu amigo Henrique Durans, é com você. Olá! Olá, Douglas Gonçalves e amigos do Hora Geral. Os casos de Covid-19 entre crianças estão aumentando nos Estados Unidos desde o início de julho. Quase 94 mil casos entre crianças foram registrados na semana passada, segundo a Academia Americana de Pediatria, que acompanha o crescimento destes números. A grande maioria dos casos não requer hospitalização. Algumas cidades americanas com altos índices, como aqui em Orlando, na Flórida, os hospitais infantis estão ocupados e se preparando para ondas piores na volta às aulas que acontecem esta semana em todo o país. Douglas, outro grande assunto que ganha destaque aqui na América é o seguinte: o aumento no número de pessoas que criticam aqueles que se recusam a tomar a vacina do Covid-19. O Departamento de Saúde dos Estados Unidos entrou nessa discussão e recomenda que, ao invés de criticar, convém ceder às nossas emoções e respeitar as opiniões. Sabemos que o custo deste ponto de vista da não vacinação é alto, mesmo quando apresentamos fatos claros e convincentes. Mas todos têm seu direito garantido pela lei, conforme a declaração do órgão de saúde. A recusa pela vacinação inclui vários motivos, desde colocar produtos químicos desconhecidos no corpo, desconfiança nas empresas farmacêuticas e até a saúde ser comprometida pela vacina, oferecendo riscos maiores do que contrair o Covid. Mas o que pode ser mais correto nesse momento delicado que vivemos, Douglas? Se você se recusa a vacinar, faça o seguinte: marque uma consulta e converse com seu médico de confiança sobre os efeitos da vacina do Covid-19. Peça que ele explique quais são os pontos que você tem dúvida e tenha uma opinião formada, baseada num parecer de um profissional da saúde. Nada de internet, mídia social, fofoca e outros meios. Temos que estar bem atentos e esclarecidos sobre esse assunto, pois esse vírus está colocando uns contra os outros. Uns defendem o lado da saúde e os outros valorizam mais a liberdade e o direito de fazer suas escolhas. Mas será que a vacinação poderá nos dar mais liberdade? Pense bem sobre isso. Vamos deixar as divergências de lado. Já perdemos muitos amigos e familiares nessa guerra. Todos nós queremos que as pessoas estejam bem, livres de riscos, livres da transmissão deste vírus.
Pois é, Douglas, estas são as informações da América. Eu sou Henrique Durans, falando diretamente dos Estados Unidos. Um grande abraço a todos. Você segue na companhia de Douglas Gonçalves, no ar, em todo lugar, com o programa Hora Geral. Prefeito, não posso esquecer também de falar da retomada da reforma do emissário submarino. Parece que teve um aporte aí de 8 milhões, me corrija com relação ao valor, por parte do governo do estado. Esse dinheiro é da verba Haddad, é isso? Não, tivemos a aprovação de 23 milhões do DAD. Desses 23 milhões, 4 milhões são para o emissário, mas além dos 4, o governo do estado garantiu, através de convênio, mais 8 milhões. A gente já era para ter esse emissário pronto, e você vê, Douglas, como é que são as coisas, né? Esse emissário é uma área, o Quebra-Mar é um tradicional ponto de área de lazer de Santos, turístico, esportivo, e o projeto que eu vou continuar, do Paulo, e eu vou continuar, prevê 5 modalidades olímpicas, as 5 que estrearam nessa Olimpíada. E qual foi o grande sucesso da Olimpíada? O skate e a bike e o surf, né? Que ganhar a medalha olímpica e tal. E nesse parque, justamente, teremos uma nova pista de skate, padrão olímpico, parede de escalada, padrão olímpico, o basquete 3x3, que também começou, teremos nesse emissário. Então, é um grande parque, inclusive, para o treinamento olímpico. O meu compromisso é abrir esse parque o mais rapidamente e, quem sabe, essa geração aí olímpica que foi nessa Olimpíada não pôde treinar em Santos, né? Mas a próxima provavelmente treinará em Santos por conta desse parque. Lembrando que na Olimpíada do Rio de Janeiro, as seleções internacionais, Japão, Itália, treinaram em Santos. Treinaram, inclusive, na Zona Noroeste, no nosso Centro de Ginástica Olímpica. Então, é muito bacana a cidade de Santos ter esse suporte olímpico, e o emissário vai ficar mais bonito do que antes, muito mais atrativo, inclusive com praça de alimentação, garantindo uma boa frequência, a frequência da família santista, dos turistas, durante a noite, assim como é a Ponta da Praia, que era uma área que antes não tinha uma atratividade de lazer turística, em termos de calçadão, e agora tem. E nós teremos na Zona Noroeste, assim como temos hoje a Nova Lagoa da Saudade, assim como o Jardim Botânico na Zona Noroeste foi revitalizado, assim como a área continental também ganha novos equipamentos, olhar por Santos como um todo. Tá bom. Bom, eu peço mais uma vez uma licença para o prefeito de Santos, Rogério Santos. Vamos agora conhecer o Seguro Geral com o Paulo Sérgio. Paulo, parece que você quer fazer uma observação a respeito das apólices de seguro, é isso mesmo? Olá, meu amigo Paulo Sérgio. Olá, meu querido amigo Douglas Gonçalves. Estou cá novamente com mais um quadro Seguro Geral. Saudades, viu, meu amigo? Olá, você que acompanha o programa Hora Geral. Hoje trago aqui, no quadro Seguro Geral, uma situação que às vezes a gente tranquilamente em casa não se preocupa. É óbvio, a gente faz um contrato de seguro e acha que está tudo certo. Então eu pergunto a você, o seu contrato de seguro foi feito de forma adequada? Houve alguma alteração no decorrer da vigência da sua apólice de seguro de automóvel? Em quais condições você pode ficar sem a cobertura do seu seguro? Olha, existem várias situações, né? Várias. O importante é ser muito verdadeiro nas informações que são passadas no momento da contratação do seguro. O seu corretor vai orientar você. Então, no decorrer da vigência, você fechou o seu seguro e a sua vigência está passando. Você mudou de endereço, o seu filho ou sua filha tirou a habilitação, passou a dirigir o carro, e isso é de extrema importância que se avise a seguradora, que pode ser feita através do seu corretor de seguros. E aí você fica tranquilo. Existem outras situações também que o seu seguro pode ser negado. Então pense bem, o seu contrato está feito de forma correta? Então, consulte o seu corretor de seguros, que ele vai te passar todas as situações e indague também em quais situações que você pode perder a sua cobertura. Afinal de contas, um seguro, né, a gente faz para ficar seguro, tá bom? E você, obviamente,
vai fazer o seu seguro de forma correta para que não tenha dor de cabeça, ok? Então pense bem e consulte lá o seu corretor de seguros. E eu, Douglas, vou ficando por aqui com mais um quadro Seguro Geral. Até a próxima e um forte abraço. E não se esqueça, eu sou o Paulo Sérgio, seu corretor de seguros para o Hora Geral. Até lá! Prefeito, estamos chegando no finalzinho do Hora Geral, mas antes eu tenho que chamar o meu amigo Celso Verniz. Produção, segura só um pouquinho, já vou chamar o Celso. Deixa eu só me despedir aqui do prefeito. Prefeito, eu quero agradecer sua participação. Teriam outros temas, mas eu queria criar uma espécie de uma agenda para que a gente possa estar sempre respondendo algumas das demandas dos nossos telespectadores e moradores aqui da cidade de Santos. E eu espero que o senhor continue com essa vibração por falar de obras na cidade e que nós, santistas, possamos vê-las de fato sendo implementadas, né? E acredito que o centro de Santos também deva ter uma atenção especial da sua administração. Olha, Douglas, é um prazer participar do programa, do Hora Geral. Você, quando estava vereador, era muito proveitoso quando nós conversávamos sobre a cidade. Você tem muitas ideias aí positivas. Então é um prazer, eu estou muito feliz de falar com você, com todos que nos assistem, e eu estou à disposição. Vamos sim fazer uma pauta aí frequente, falar dos vários temas da cidade e prestar conta para a população que a gente deve, é obrigação nossa, mas também num bate-papo bom desse, no Hora Geral, é mais prazeroso ainda. Então, ótimo. Um abraço e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, prefeito. Um abraço a toda a sua equipe e ao senhor também. Até mais. Bom, nós conversamos com o prefeito de Santos, prefeito Rogério Santos. Deu para você conhecer um pouco mais o entusiasmo de obras importantes. É claro que essas obras, elas dependem de tempo hábil para que elas possam ser entregues à população. O mais importante é que tem que haver, sim, a participação da população na discussão, né, dessas obras que tendem a melhorar cada vez mais a qualidade de vida dos santistas. Não acabou, não. Vamos conhecer agora do Celso Verniz, rapidamente, homem do tempo. Olá, Celso, e a previsão do tempo para amanhã? Olá, Douglas, Hora Geral. Gente, a frente fria está aí. Veranico foi embora. Ontem a gente falava frente fria chegando, mudando o tempo. Ontem foi um calorão danado. Foi o dia mais quente do atual inverno. E hoje as temperaturas não passaram, aliás, dos 22 graus. E amanhã vão até os 20 e 22 graus também. O que dá uma sensação de frio são os ventos que sopram do mar. Eles trazem, além das nuvens escuras, a possibilidade de chuva a qualquer momento do dia. Isso faz com que as temperaturas subam um pouco por aqui, ao contrário do interior que vai ter calor. Por aqui, então, é agasalhos e também um guarda-chuvas à mão, porque pode chover a qualquer momento do dia. Grande abraço a você, amigo do Hora Geral. Tchau, Douglas. Tchau, meu amigo Celso Verniz e o Homem do Tempo. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Você pôde conhecer um pouco mais o prefeito de Santos, Rogério Santos, né? E também os nossos participantes, o Henrique Duran, o Paulo Sérgio, o próprio Celso Verniz. Claro, amanhã tem mais, sempre com um convidado e a interatividade, porque tudo que nós fazemos aqui é para você, amigos do Hora Geral. Tchau, tchau. Até amanhã. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.